Irmãos, conforme acordado, nós estamos expondo Josué, às noites do domingo. E hoje meditaremos em todo o capítulo 13º, Josué capítulo 13. E a amada congregação do Senhor Jesus, assentada como está, lerá comigo de forma alternada todo Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, de forma alternada, diz assim as Sagradas Escrituras. Era Josué já velho e avançado em anos, quando ele disse: o Senhor já está velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. Desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se tem como pertencente aos cananeus, os 5 chefes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu, também os aveus. Como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gate ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, como a outra meia tribo, os Rubenitas, os Gaditas, já haviam recebido a sua herança do Jordão para o Oriente, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. E todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos amonitas. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, ele era dos refaíns que ficaram, pois que Moisés os feriu e expulsou. Então somente a tribo de Levi nos deu herança. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. E foi o seu território desde Aroer, que está à borda do vale de Amon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba. Jaza, Quedemote e Mefaate. Bet-peor, as faldas de Pisga e Bet-gesimote. Também ao adivinho Balaão, filho de Beor, os filhos de Israel mataram a espada, juntamente com os demais que por eles foram mortos. Também deu Moisés herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias.
e desde de Esbom até Ramá, Mispe, e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debir. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi herança dos filhos de Gade, seguindo as suas famílias. Foi o seu território desde Manaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 ao todo. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe, do Jordão para o Oriente, na altura de Jericó. Muito bem, irmãos. No contexto desse texto, Josué está com 95 anos e Calebe com 85. No verso 23, Josué já terá 110 anos e está se aproximando da morte, conforme dirá em 24, 29. Josué já era velho, entrado em dias. Calebe, da mesma época, eram os 2 sobreviventes de quando Deus os mandou espiar a terra. Os 2 sobreviventes que creram, e porque creram, viveram. O restante, todos morreram. Então, irmãos, é possível, na responsabilidade humana, crer e viver, enquanto os outros morrem e ficam pelo caminho. Está o texto. Deus cumprir as suas promessas. Josué e Calebe sobreviveram quando todos morreram. E por isso o tema dessa mensagem é que o Senhor é fiel cumpridor de suas promessas. Nós cantamos, Tu és fiel, Senhor. E durante muito tempo a igreja cantou esse hino de forma errada. Tu és fiel a mim. Deus não é fiel a ninguém, irmãos, a Ele mesmo e às Sagradas Escrituras. E todas as vezes que nós estamos debaixo das Sagradas Escrituras, Deus é fiel a nós, porque nós estamos abrigados sobre as suas promessas das Escrituras. Mas não existe ninguém, última bolacha do pacotinho, Deus é fiel a mim, eu sou a figura mais linda do mundo, menos. Então Deus é o fiel cumpridor das suas promessas, constante nas Sagradas Escrituras. Aproprie-se delas. Aos 95 anos, Josué é mais presbiteros, ancião, experimentado. Aos 95 anos, ele não é mais um rapazote, e no verso de número 1, Deus diz assim, pois é, ainda há muita terra para se possuir. Você já está com 95, hein? Mas ainda há muito o que se fazer. Alguns territórios descritos aqui dos versos 13, 2 até 6, permaneciam intocados. Quando Josué distribuiu as regiões aos indivíduos e tribos, assumiu-se o desafio de continuar a expulsão dos remanescentes, dos povos que estavam lá dentro. Do contrário, eles estariam desobedecendo a ordem de Deus, que tinha dado as conquistas até ali. Irmãos, interessante é que o fracasso nessa tarefa é um tema recorrente do próximo livro das Escrituras, Juízes. O povo falhou em botar para fora, em purificar a terra, deixando ali os povos que sobraram. Irmãos, de fato, um povo sem liderança descamba, como Juízes vai mostrar. Na distribuição da terra, Josué deve ter a honra de dividi-la, porque ele tinha passado pela fadiga de conquistá-la. E quando, por meio da sua mão, cada tribo recebesse a sua parte, eles com isso se tornariam conscientes das suas obrigações. Então, eu estou recebendo o título de posse, mas eu tenho que continuar o trabalho que ainda não está terminado.
E que privilégio seria para um homem como Josué ver o povo tão precioso para ele comer do trabalho das suas mãos. Vocês lutaram, mas agora está aqui a recompensa, o galardão. Josué é um tipo de Cristo, irmãos. Sim, não somente conquistou para nós as portas do inferno, mas abriu as portas do céu. E tendo comprado a herança eterna para todos os crentes, ele entregará no devido tempo o título de posse a cada um de nós. Vamos ao texto então no verso 3. O que seria Sior? Provavelmente relacionado ao rio Nilo ou a um afluente oriental. O nome também pode referir-se a uma chuva sazonal que atravessa o Mediterrâneo, um Wadi el Arish, no deserto ao sul da Palestina, a nordeste do Egito. Mas no verso 7 existe algo interessante. Repartindo-a, embora a terra não estivesse toda na posse de Israel, as fronteiras estariam delimitadas e as conquistas deveriam ser agora mais territoriais. Os inimigos maiores foram todos conquistados, todos derrotados, estava bem mais fácil, né? Muito bem, a terra foi repartida. Josué anunciou as divisões definidas por sorte. As tribos a leste do Jordão, as tribos a oeste do Jordão, a Calebe, a sua própria região, as cidades de refúgio e as cidades dos levitas. Mas, irmãos, isso ocorreu pela sorte. Nós vemos que o costume era escrever o nome da região ou numa pedra ou num quadradinho, colocava dentro de um saco, e o representante da tribo viria e tomaria dali aquilo que pertenceria à tribo. Portanto, sorte não significa que é acaso, mas que Deus estava guiando esse processo. Um sorteio, irmãos, mas dessa forma toda a responsabilidade recaía sobre Deus, porque é Ele quem estabelece os limites da nossa habitação, e todo julgamento humano deve vir dele. Por sua vez, Josué estava presidindo o sorteio das terras. Josué estava administrando a providência de Deus e estava cuidando para que o sorteio ocorresse de forma justa, clara e limpa, para que todas as tribos concordassem. É isso mesmo, eu fui lá e eu tirei, essa é a nossa região. Mas, irmãos, uma coisa é uma narrativa e outra coisa é você transformar essa narrativa em uma ordenança para hoje. Nós não lançamos mais sortes, viu, irmãos? Nós temos o cânon sagrado para ter de Deus o direcionamento para todas as coisas. Nós não lançamos mais sortes. E, irmãos, nós não fazemos mais fezinha. Nós não jogamos em loteria nenhuma, nós não fazemos rifa em detrimento de motivo algum. Pastor, mas fulana de tal está doente. Então a igreja vai reunir, vai cotizar e nós vamos pagar o tratamento sem sorteio. Por quê? Porque quem ganha, irmãos, está ganhando aquilo pelo qual não trabalhou. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, se eu estou ganhando dinheiro pelo qual eu não trabalhei, tem um roubo aí. Gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Um sujeito que normalmente ganha loteria, 99% de todo o recurso dali foi tirado de uma família que precisava. E que o sujeito, no afã de ganhar, tirou de dentro de casa para jogar. Não é dinheiro em paz, irmãos. Então, foi assim, mas não é assim. Ocorreu na divisão da terra, com Deus supervisionando essa questão, mas nós hoje, segundo os símbolos de fé, nós não jogamos em hipótese alguma. Ponto. Quando a distribuição começa pelas 2,5 tribos. Por aquilo que Moisés havia feito, irmãos, a leste do Jordão, em unanimidade, Yahvé começa referendando, não Josué, mas Moisés, seu servo. E as obras, então, seguem na divisão da terra conquistada por Josué. No verso de número 22, os israelitas mataram a espada Balaão. Vocês podem ver aí, Balaão foi morto pela espada, né? Vocês sabem como ele morreu? Nem eu. A Escritura não diz. A Escritura só diz que ele foi morto à espada, e isso basta.
não tem que fazer conjectura, mas ele foi morto à espada. A execução aconteceu, ponto. Verso de número 27, mar de Quinerete, ou simplesmente é o mar da Galileia, onde Jesus vai atravessar de um lado para o outro, de um lado para o outro, essa é a região. Ou mais tarde, irmãos, esse mar passou a ser chamado de Tiberíades. Foi construída uma pequena casinha a Tibério César, nas margens do mar da Galileia. Então vocês imaginem o tamanho da casinha do César, que pela casa dele o mar mudou de nome, que antes era Galileia, passou a ser mar de Tiberíades. Deve ser uma pequena tapera. Mas então, nada de novo, apenas o nome do mar da Galileia. No verso de número 33, nos é dito que a tribo de Levi não receberia herança de terra alguma. Deus não deu parcela de terra, mas Deus deu aos levitas o privilégio de comer do ministério, ministério especial, de trabalhar para o reino de Deus. Deus lhes distribuiu as cidades e terras adjacentes, espalhadas por 48 localidades, irmãos. Deus é maravilhoso, que administrador. Então Deus não coloca todas as cidades dos levitas num canto. Todo mundo vem para cá, hein? Não. Deus manda dividir as cidades dos levitas por toda a extensão de Israel, para que cada um fosse à igreja mais perto da sua casa. Deus é maravilhoso, né? Puxa vida! E aí, irmãos, eu gostaria de concluir com a amada igreja do Senhor Jesus. Esse é um texto que de vez em quando Elaine me coloca no canto e diz assim: eu quero ver o que você vai tirar daí. Porque o texto árido, irmãos, um monte de cidade com nome esquisito, difícil, e o Kiko, né? O que isso tem a ver comigo? Esses nomes da geografia de Israel. Irmãos, o texto bíblico só é texto quando ele faz menção à nossa vida, quando ele se encaixa com algo para mim. E tem coisa aqui, irmãos. Que coisa fabulosa. A distribuição da terra dá cor ao cumprimento das promessas do Senhor. Dá cor. Desde os tempos de Abraão, Deus prometera que os seus possuiriam aquela terra. A mesma promessa, Moisés referendou. A mesma promessa, Josué. E agora, Josué chama o povo que ouviu as promessas e disse assim: vem cá, eu vou entregar o título de posse do que foi prometido a vocês. Puxa vida, irmãos. Por mais longe que esteja a promessa, nós podemos crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. O Senhor é o fiel cumpridor das suas promessas. Aqueça o seu coração hoje, por favor, com o fato. Não duvide. Bom, eu gostaria que todos abrissem, por favor, no Salmo 25:3. Essa é a boa história. Não duvide. Mas eu não estou falando para você que vai ser fácil. Salmo 25:3. Se não tiver grifado, irmãos, esse também é um dos prediletos, viu? Esse e o restante, mas é um dos prediletos também. Vamos lá no Salmo 25:3? Vamos? Com efeito, com efeito dos que em ti esperam, ninguém, nenhum ficará envergonhado. Que coisa maravilhosa, né? Mas eu gostaria de conhecer alguém à porta que vai dizer assim: pastor, eu gosto de esperar, mas eu tenho uma alegria tão grande de esperar. E eu vou olhar para essa criatura, vou dar um abraço nele, vou falar assim: nossa, você é desse mundo mesmo? Porque via de regra, irmãos, nós não fomos feitos para esperar. A nossa natureza decaída é terrível. Nós somos pragmatistas, imediatistas, nós somos... Nossa, pai, vai para a fila do banco, vai para a fila do médico, vai para a fila do exame, você vai me falar como é que é bom. Então, com efeito dos que te esperam, ninguém ficará envergonhado. Essa parte é tremenda. Difícil é esperar o cumprimento das promessas sem atabalhoar tudo.
Porque quando Deus responde sim, uau, que beleza. Quando Deus responde não, daqui a pouco está tudo bem. Mas quando Deus diz assim, espera aí. Aí a tortura começa, né? Senhor, é hoje. Senhor, é hoje. Aí é mais ou menos assim. Nós estamos indo para a praia, carro lotado. Aí o menino dorme um pouquinho, daqui a pouco ele acorda todo felizinho e fala assim, pai, está chegando. Aí ele cochila mais um pouquinho, 15 minutos depois, pai está chegando, pai está chegando. Aí o pai encosta o carro, abre a porta e fala assim, filho, desce, você pode ir correndo na frente. Você chega primeiro, eu não aguento mais você me perguntar se está chegando. E nós somos assim, irmãos. Quando Deus diz, espere, meu Senhor, então o Senhor me ajuda a esperar, porque senão eu vou colocar tudo por terra. Me ajuda a esperar. Esse é um dom de Deus. Longanimidade, paciência, domínio próprio. Mas eu acho que é só eu que tenho problema com isso. Acho que sim. Meu irmão, quanto você pode testemunhar que você tem esperado nas promessas de Deus? Cada um de nós aqui tem alguma coisa que diz assim, Senhor, eu tenho esperado. É uma conversão na minha casa, é uma cura, é uma libertação, é uma reconciliação. Quantos, irmãos? Todos estamos esperando. Então, que Deus nos ajude a esperar, irmãos, porque um dia o título de posse da terra vem. Não que Deus vá fazer tudo aquilo que nós esperamos conforme a nossa vontade, mas surpreendentemente, Deus nos dará os títulos de posse como aqueles que esperamos confiantemente pelo Senhor. Depois disso, amada congregação do Senhor Jesus, Deus alerta Josué para a sua idade. Bonitão, você está ficando velho. E muitos não se preocupam com a idade, né? Mas eles precisam ser comunicados. E Deus chega para o seu servo e diz assim, ó, Josué, você está velhinho, hein? Envelheceu, hein? Muito bem. Irmãos, Deus nos faz apressar fazer a obra de vida que nós podemos fazer. Como isso? Domingo que vem nós temos curso de oficiais aqui de 7h30 da manhã até as 10h30. Depois nós estamos palestrando num outro presbitério sobre finanças aos homens da UPH. E de tarde nós temos ação evangelística no bairro Padre Eustáquio. Quem quiser pode ir cedo, que tem também, a partir das 9h lá. Então tem serviço para todo lado. Tem um livro que diz assim, os campos estão brancos, mas são poucos os ceifeiros. Então vamos fazer o seguinte, você está envelhecendo e apresse-se para poder fazer o que você sabe que deve fazer. Irmãos, um dia desse eu olhei, né? E nós tínhamos um presbítero aqui que na hora lá do conselho, quem vota, irmãos, são os mais novos primeiro, para não serem influenciados pelos mais velhos. Então começou, né, a votação e tal, aí o presbítero olhou para mim, reverendo, mas o senhor vai votar já? Vou, meu irmão. Não, mas o senhor não tem só essa idade, não? O senhor não tem só a idade que eu tenho? Não, tenho sim, meu irmão. Não, reverendo, o senhor está muito acabado. Eu falei, meu irmão, muito obrigado, você me ajudou tanto, né? Espetacular. Mas, irmãos, olhando as fotos de verdade, eu envelheci durante o ministério. Quem me conheceu logo no princípio, né? Puxa vida. Mas, irmãos, que delícia. Me afadiguei no trabalho do Senhor. Ninguém me tira isso. Nós precisamos nos preparar, irmãos. E tem gente que tem vergonha de dizer a idade. Vergonha de dizer a idade? Isso é lá para o mundo. Nós contamos os nossos dias na presença de Deus, dando glórias a Deus. Nós somos um povo diferente, irmãos. Eu não tenho vergonha de ser velho. Bom, tem duas chances, né? Ou você envelhece ou você morre. Tá fácil. Escolha o que você quer, né? E aí, irmãos, nós estamos envelhecendo velozmente. Nós estamos nos guardando, nos cuidando, nós estamos preparando a aposentadoria. Não, no final Deus toma conta. Hoje cedo eu já falei, irmãos, que esse negócio de ter filho para Deus tomar conta é insano, viu, irmãos? Eu quero que alguém me mostre um mandamento que Deus disse assim, você vai ter quantos filhos eu mandar. Mas tem gente fazendo do Salmo 127, doutrina, que eu quero ver um exegeta correto
me tirar do Salmo 127, que Deus está mandando você ter quantos filhos Ele mandar. E aí tem gente que também não toma conta da aposentadoria, não. Fala assim, não, lá no final Deus proverá. É mesmo, meu irmão? Ou você toma pé agora, ou mais tarde você vai dar problema para a sua família te sustentar, para as pessoas que estão em volta te sustentar. Então não seja peso. Sabe onde é que isso acontece mais? No meio dos pastores. Irmãos, o nosso presbitério obriga os pastores a mostrarem a contribuição do INSS. Porque tem pastor que fala assim, não, depois eu vejo. Aí chega no tempo de aposentadoria. Irmãos, nós temos aposentados aqui. Significativamente, para alguns, 60%, 70%, 80%, 90% do rendimento é para pagar? É médio, conta hospitalar, hein? Vocês sabem que Elaine não é mandona, né? Não. Elaine chegou para mim e falou assim, você vai comprar um pedacinho de terra e você vai comprar o plano funerário, você vai comprar o caixão, porque eu não quero nem saber. E eu, sim senhora. Irmãos. Pastor, mas tem que pensar nisso? Irmãos, se pudermos pensar nisso, é uma bênção. Porque o que você gasta agora sem precisar é 1/3 do que você vai pagar na hora que não tem jeito e você precisa usar. E as pessoas enfiam a mão no seu bolso sem dó. Então, Josué, você está envelhecendo. Jovan, você está envelhecendo. O que você está fazendo para poder, né? E segundo aos Coríntios 5:10, porque Deus vai pedir contas diante do tribunal por tudo aquilo que nós fizemos através do corpo. Nós estamos envelhecendo, irmãos. E aquele negócio, não, amanhã eu faço. Amanhã eu tomo uma decisão. Amanhã, não. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Nenhuma pregação no púlpito tem chorãozinho, bom para o dia tal. Não, hoje. Se você ouvir, é para você fazer hoje. Irmãos, amanhã é segundona. A vida continua, a luta continua. Mas muda para quem? Bom, foi feriadão de finados. Deus tirou folga, irmãos? Não dormita o guarda de Israel. Deus continua trabalhando e o Senhor Jesus trabalhando. Deus não conhece feriadão. As coisas não mudam. Você pode ler, por favor, o verso de número 6 do texto? Vamos ler o verso de número 6 a uma só voz? Por favor, podem ler, irmãos. Irmãos, quem é que vai continuar lutando? Eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Quem é que vai continuar lutando pelo povo dele? Josué está velhinho, as terras estão sendo distribuídas, mas eu continuarei lutando com o meu povo. Só uma coisa, vocês continuem sendo obedientes. O general Josué, irmãos, provou de vitórias tremendas, e ele foi obediente. A primeira chamada a Josué, ser forte e corajoso para colocar em prática, para obedecer todas as minhas palavras. Então, irmãos, o Senhor vai continuar sempre no mesmo lugar, lutando por nós. A observação é, nós vamos continuar a ser obedientes. O que aconteceu no livro de Juízes? O povo entrou na terra, falou assim, puxa vida, sauna, piscina, fruta, né? Mantimento e acomodou. Não, deixa esse povo aí, tem nada a ver não. Tem não, irmãos. Então, a oração do nosso irmão diácono, Senhor, não nos dê tanto a ponto de que nos esqueçamos de quem é o Senhor. Não nos dê tão pouco ao ponto de roubar. Senhor, manda tribulação nas minhas costas, se eu precisar ser acordado pelo Senhor. Porque isso faz parte da providência de Deus. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5º, parágrafo 5º. Deus nos manda tribulações e provações quando nós começamos a cochilar e nos esquecermos que temos que obedecer. Bom, irmãos,
Isso não acontece só com os israelitas, isso acontece conosco. Nós temos tudo para ir em frente, Deus operando por nós, tanto querer como realizar, mas nem assim nós temos feito, nem assim. Então, irmãos, a terra estava ali, ela deveria ser dividida como herança, embora a tivessem conquistado. Por favor, eu vou te pedir atenção. A terra a ser dividida é herança ou é conquista? Herança. Porque quem conquistou a terra foi Deus. Quem deu a terra para o povo é mais ou menos o seguinte: a mulher chega com um vidro de palmito e faz assim: meu amor, você abre para mim? Aí ele estufa o peito, né? E abriu. Ela já tinha aberto antes. Quando Deus diz assim: Israel, a terra que vocês conquistaram, porque eu conquistei para vocês. Irmãos, nós não somos conquistadores da vida eterna, nós somos herdeiros da vida eterna. Nós somos herdeiros com os nossos filhos, com os nossos netos, porque Deus já fez por nós. Porque se dependesse de nós, nós não faríamos. Mas Ele tem ido à nossa frente e feito, e Ele jamais falhará no que Ele prometeu e vai cumprir. O nosso Deus é o fiel cumpridor das promessas. Só mais uma coisinha, eu não tenho visto mais. Lembra quando tinha aqueles carros andando por aí, aquele adesivão desse tamanho assim? Deus é fiel. Aí você olhava para o sujeito, ele passava no sinal vermelho, ele xingava a mãe dos outros, não. Aí você falava assim: oh meu Deus, arranca esse troço daí, não deixa não, né? Porque dava vontade de, o sujeito parou, você ia lá e escrevia com um prego embaixo do Deus é fiel, aí você escrevia assim: e você? Né? Dá vontade, né? Então, irmãos, nós vamos para casa agora. Deus continua, o Deus fiel. Ele continua à disposição para conquistar por nós e para nós. A única coisa que Ele nos pede: obediência. Obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Mas se vocês não quiserem e forem rebeldes, vocês vão ser devorados à espada, porque a boca do Senhor, Deus é o nosso fiel cumpridor das promessas. Reverendo Ricardo, por favor, vamos ficar de pé, querido.